Agora, o Major Moraes, ele que é porta-voz da Polícia Militar do Estado do Tocantins, porque nós, todas as segundas-feiras, conversamos com o Major Moraes, que traz informações do balanço do final de semana, tudo o que acontece no nosso estado do Tocantins e deixando você de casa bem informado sobre as ações da Polícia Militar também aqui no nosso estado. Vem para cá, Major Moraes, seja muito bem-vindo ao estúdio do Namira, satisfação recebê-lo aqui. E sabe que as portas estão sempre abertas, todas as segundas-feiras, essa nossa parceria com o povo de casa. Bom dia, Otávio. Bom dia aí o povo que nos assiste, assistindo o Namira, com Otávio Pernambucano. Satisfação retornar aqui. E, Major, esse final de semana, bem agitado, né, bem movimentado, e um dos casos que chamou a atenção é sobre o acidente com óbito que aconteceu em um evento de grau. Esse evento que foi realizado ontem no Sindicato Rural aqui da capital. Mas antes do senhor falar, fica um questionamento na minha cabeça, que é o seguinte: o grau pode, não pode, pode só em evento fechado, ou não pode de jeito nenhum, porque culminou no morte, né? Infelizmente, esse garoto acabou perdendo a vida. É um esporte de alto risco, né? É um esporte de alto risco, com manobras perigosas. Os praticantes precisam ter consciência disso. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que isso não se faz em via pública, se faz em lugar reservado e com equipamentos de segurança. Esse rapaz, no caso, ele não estava com capacete, que é um equipamento básico de segurança, é o que se recomenda nesse caso, né? Então, isso já precisa ser esclarecido. Se há uma regulamentação para a prática desse esporte, classificando de fato ela como esporte, não sabemos. Mas o que nós podemos afirmar é que esse tipo de prática não se pode fazer em via pública, que é de alto risco e que as pessoas precisam de fato estar preparadas para isso e realmente cientes das consequências que pode acontecer. Agora, a colisão foi frontal. Aí a organização precisa avaliar, certamente estão fazendo isso, a perícia vai esclarecer todos esses detalhes e as circunstâncias que houve essa colisão frontal, né? É um pouco difícil de se compreender uma colisão frontal em um ambiente desse, onde se prevê ali um circuito, se prevê ali um percurso, se prevê um percurso por onde os participantes possam circular, né? Então isso tudo tem que ser esclarecido na investigação, mas para o povo de casa a gente precisa esclarecer. Isso não se faz em via pública. Inclusive, Otávio, com frequência a gente observa jovens em várias cidades do estado praticando esse tipo de atividade em via pública. Isso é infração gravíssima, sendo praticada em via pública. A Polícia Militar não pode realmente tolerar esse tipo de situação, justamente porque ela coloca em risco as outras pessoas. É por essa razão que a polícia fiscaliza. E aí, nesses casos, a gente precisa compreender, é necessário uma abordagem. E aí, em sendo omitida a ordem policial de parada, esses jovens precisam entender o seguinte: problema com documentação de veículo não é razão para você fugir da polícia. Quem foge da polícia é bandido. Isso aqui é uma infração de trânsito. Para, atende o policial e vai ficar tudo bem. Isso aí se resolve administrativamente muito fácil. Pior é correr nesses casos. A gente precisa de fato fazer um cerco. É necessário que a gente mobilize outras viaturas, porque a situação pode ser mais grave do que um documento atrasado, né? Que é, na verdade, na maioria das vezes o que acontece. E aí pode isso acontecer, acarretar num acidente, coisas mais graves. Só estamos esclarecendo porque acontece de fato essas situações, essas manobras perigosas no meio da cidade. Isso realmente não pode. E, Major, outro caso que chamou muita atenção foi sobre um homem que foi preso em Marianópolis. Ele é suspeito de matar o próprio irmão. Noticiamos semana passada, né, filho que matou mãe, noticiamos situação, né, que outro matou um colega por causa de um energético, e assim tantos casos que nesse mês de dezembro está me surpreendendo com a quantidade de casos bárbaros, né, um companheiro que tentou matar a esposa arrancando o nariz dela, e a cada dia que passa eu vou me surpreendendo com as notícias que a gente vem dando aqui. Nesse caso, tentou matar o próprio irmão. Como é que foi esse caso? O jovem de 23, ele chegou a óbito mesmo, né? Ele faleceu ali a golpes de faca. Só que é interessante a gente observar, Otávio, que a gente está sempre noticiando aqui toda segunda-feira,
nós temos talvez dois grandes males que afetam de fato a sociedade nesse momento. A gente percebe que a cultura da violência contra a mulher é uma cultura que persiste, a gente precisa realmente unir forças para enfrentar essa cultura, e a questão das drogas. Esse indivíduo que morreu, esse jovem de 23 anos, né, morreu a golpes de faca pelo próprio irmão de 41, ele, segundo inclusive as testemunhas, é um usuário de drogas. Chegou em casa alterado, sob efeito de entorpecente, muito provavelmente em razão do comportamento que a testemunha relata, e partiu para cima do irmão, né, dizendo que iria, entre aspas, lhe dar um corretivo, inclusive a mando de outra pessoa. Esse irmão não sabia de fato o que seria isso, que corretivo seria esse, e naquele momento de vias de fato de conflito ali, ele acessou uma arma branca, uma faca, e conseguiu golpear esse rapaz e veio a óbito no local. Esse senhor de 41 anos, ele não saiu do local, ele não fugiu, ele permaneceu por ali, foi encontrado 1 hora depois, a 500 metros da residência, sem nenhuma intenção de fugir, assumiu de fato o homicídio, foi preso em flagrante. Mas uma pessoa relativamente boa, um cidadão de bem, se podemos classificá-lo assim, preliminarmente, que de certa forma teve ali a sua família desestruturada em razão das drogas. Eu acho que isso é o que é importante deixar claro aqui, né? O mal que as drogas traz para desestabilizar e desestruturar as famílias. Então tá aí. Major, eu quero agradecer a sua participação, esclarecendo ao povo de casa, né, o balanço do final de semana, os principais casos que chamaram e repercutiram nas redes sociais, e dizer que as portas estão abertas aqui, viu? Muito obrigado. É uma satisfação sempre retornar, estamos aqui à disposição, sempre que precisar. A Polícia Militar está nas ruas, estamos inclusive reforçando o policiamento esse final de ano, só para aproveitar o espaço, deixar o cidadão tranquilo. Dia 25, inclusive, esse reforço será ampliado, e dia 31 e 1º também. Todas as cidades que têm eventos, as cidades que têm maior aglomeração nas regiões de comércio. Então estamos nas ruas, precisando é só chamar, e você também. Muito obrigado, Major. Deus abençoe, bom trabalho. Obrigado. E ótima semana e boa segunda-feira, hein?